Olá, queridos, vamos para mais um devocional. Hoje eu gostaria de compartilhar com você o menor versículo da Bíblia. João, capítulo 11, verso 35, diz o seguinte: Jesus chorou. Esse é o menor texto da Bíblia. Esse é um texto que tão pequeno, mas tem tanta informação rica, nos ensinando a respeito da empatia, nos ensinando a respeito do sofrimento, ensinando a respeito do direcionamento que Cristo pode nos dar com relação ao sofrimento. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de lembrar que não tem nenhum tipo de registro na Bíblia, em outro momento, de Jesus chorando. Jesus não chorou quando ele foi crucificado, Jesus não chorou quando ele foi açoitado, Jesus não chorou quando ele precisou carregar o madeiro. Não existe nenhum momento registrado. Mas existe esse único momento de Jesus ter chorado quando ele vê o sofrimento de outras pessoas por causa da morte. Quando ele observa o sofrimento de outras pessoas por causa da morte, ele chora. E por que ele chorou? Quando a gente para analisar profundamente o texto, a gente percebe que isso está relacionado ao pecado. Porque, de acordo com o apóstolo Paulo, a morte o aguilhão do pecado. Então, o motivo de existir a morte no mundo, o motivo de existir o sofrimento por causa da morte no mundo é por causa do pecado. Assim como o motivo de existir todos os sofrimentos que existem no mundo é por causa do pecado. E nós encontramos esse texto no qual Jesus, ele se compadece daqueles que estão sofrendo o luto da morte. Jesus, ele chora, Jesus, ele se compadece. Esse é um texto que nos ensina sobre a empatia que Jesus tem com o nosso sofrimento, a empatia que Jesus tem com as nossas dores. Então, talvez você esteja numa situação de sofrimento, de dificuldade, que você não consegue compartilhar com ninguém, ou você não consegue se identificar com ninguém. Pensa-se às vezes que a gente sofre sozinho ou que a gente padece sozinho. Então eu gostaria de compartilhar com você esse texto. Gostaria de lembrar que Jesus, ele foi o próprio Deus encarnado aqui. Jesus esteve nesse mundo, só que ele, ao passar por esse mundo, mesmo sem ter necessidade, ele experimentou todas as coisas desse mundo. Ele experimentou o sofrimento desse mundo. Ele experimentou o sofrimento do que o homem vive nesse mundo. Claro, ele passou por aqui sem pecado nenhum, mas ele experimentou muita coisa. E ao se deparar com o sofrimento de uma outra pessoa com relação à morte, ele se compadeceu. Então Jesus, ele se compadece do nosso sofrimento. Ele se compadece das nossas dores. Ele não é um Deus distante, por mais que ele não tenha necessidade nenhuma hoje, nenhum tipo de necessidade, mas mesmo assim, ele olha para as nossas necessidades, ele olha para o nosso sofrimento. Aqueles que estão, por exemplo, no quarto escuro da ansiedade, aqueles que estão no quarto escuro da depressão, aqueles que acham que ninguém vai compreender, que ninguém consegue compreender o sofrimento, porque às vezes o ser humano tem essa questão individual, de que o meu sofrimento ninguém consegue entender, de que ninguém consegue se colocar no lugar. Então Jesus, ele veio a esse mundo, viveu como homem, experimentou as dores, e nós temos o relato de que ele chorou. Ele se compadeceu não por conta do seu próprio sofrimento, mas por conta do sofrimento do outro, como consequência do pecado. Então gostaria que você lembrasse disso. Você lembrasse que Jesus Cristo, ele é o Senhor daquele que olha para os nossos sofrimentos, daquele que chora por causa da nossa comoção, do nosso sofrimento. Lembre-se que Jesus é aquele que veio para nos ajudar, ele veio para nos socorrer, ele veio para se identificar conosco, para nos ajudar naquilo que nós precisamos. Então você precisa sempre se lembrar que você tem um Deus no céu, no qual está assentado à direita, entronizado, que você pode clamar no momento de dificuldade, que você pode clamar no momento de dúvida, e principalmente, como Isaías ele coloca, clamar ao Senhor para a salvação, como Jonas coloca, clamar ao Senhor para a salvação. Então lembre-se que basta você clamar o nome de Jesus, basta você pedir ajuda de Jesus. Às vezes a gente acha que só deve pedir o socorro do Senhor, de Jesus, para as coisas grandes, para quando acontece uma questão impossível, para quando acontece uma questão que sai totalmente do nosso controle. Mas não, o Senhor, nosso Senhor, é um Senhor que socorre diante das coisas difíceis e impossíveis, mas também Ele nos socorre diante das coisas mínimas da vida. Ele cura dores, enfermidades grandiosas, mas Ele cura também uma febre, a exemplo de ter curado a sogra de Pedro. Então, lembre-se disso.
Nós temos um Senhor que se compadece de nós. Nós temos um Senhor que não sente dores. Nós temos um Senhor que está entronizado em glória, mas que Ele se compadece das nossas dores, do nosso sofrimento. Amém? Gostaria que você ficasse com essa palavra no seu coração. Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor continua nos lembrando a respeito de Jesus. Senhor Jesus como aquele que nos socorre, aquele que se compadece de nós, aquele que olha para os nossos sofrimentos e também sofre conosco por conta daquilo que está nos afligindo. Ó Deus, nos ajude a sempre lembrar disso. Não permita que nós venhamos nos enclausurar, nos fechar em nós mesmos. Que possamos clamar ao Senhor Jesus, que possamos pedir socorro para Ele, que possamos ir ao encontro dEle e ter a ciência e ter o esclarecimento de que Ele se compadece de nós, Ele entende o nosso sofrimento. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.